Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio dessa série de Inglês Médico, a série em que tentamos esclarecer termos diferentes no inglês do português, aqueles que não são cognatos. Este será nosso primeiro episódio sobre gynecology, ou ginecologia. Seguindo a ordem anatômica, começaremos pela superfície externa, partindo da vulva, e adentraremos rumo aos órgãos mais internos, passando por vagina, cérvix, útero e ovários. Nossa ênfase hoje será nas patologias mais frequentes desses órgãos. Uma discussão anatômica compreensiva ficará provavelmente para um vídeo futuro, assim como temas de mastologia e obstetrícia, que apenas pela questão de tempo não caberão neste vídeo. Cabe lembrar que o nome oficial da especialidade, chamada de GO, ou ginecologia obstetrícia em português, é frequentemente referido como OB-GYN, ou Obstetrics and Gynecology, no inglês americano. Antes de mais nada, uma ressalva de que esse vídeo não tem propósito médico. Se você acredita que possa apresentar alguma patologia ginecológica, por favor procure seu ginecologista. Se você acredita que alguma de suas pacientes apresenta alguma patologia ginecológica, por favor verifique os protocolos mais recentes. Começando pela porção mais externa do sistema reprodutivo feminino, vamos lembrar que a vulva é revestida por squamous epithelium, ou epitélio pavimentoso, como já comentado no vídeo sobre pulmão. O termo squamous é uma das traduções mais diferentes do português no contexto de histologia. No entanto, uma inspeção um pouco mais profunda mostra que, de certa forma, o termo em inglês faz até mais sentido do que em português. Por mais que a ideia de pavimentoso para um revestimento faça sentido, mesmo em português, nós denominamos diversos dos nossos carcinomas, dos cânceres que se originam de epitélios, como carcinomas escamocelulares, em inglês, squamous cell carcinoma. Desse ponto de vista, faz mais sentido que o squamous cell carcinoma advenha do squamous epithelium do que o carcinoma escamocelular advenha do epitélio pavimentoso. Por esse ponto de vista, o termo é até mais intuitivo no inglês. Em muitos casos, em questões de prova sobretudo, pedem-se identificações imunohistoquímicas de cânceres. Neste caso, os cânceres derivados de epitélios, epithelial cancers, são geralmente identificados por keratin, ou queratina em português. Sabendo então que o squamous cell carcinoma of the vulva é o câncer, apesar de raro, mais frequente da vulva, devemos então identificar suas duas possíveis origens. O squamous cell carcinoma of the vulva pode advir de uma infecção por HPV que leve a uma displasia, como VIN, Vulvar Intraepithelial Neoplasia, ou da inflamação crônica pela doença autoimune lichen scleroso, ou lichen sclerosis. Vulvar Intraepithelial Neoplasia é, na verdade, a misnomer, um termo que dá uma ideia errônea sobre aquilo que está descrevendo. No caso, VIN é na verdade um caso de displasia, que é reversível e pode evoluir para câncer. O squamous cell carcinoma of the vulva pode advir da infecção por HPV, em particular o serotipo 16. Cabe lembrar que há diversos serotipos de HPV envolvidos com câncer, incluindo os mais famosos 16 e 18, além de 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 e 70. Os serotipos 16 e 18 são claramente os mais conhecidos, porque juntos correspondem a cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Entretanto, a maior parte dos casos de câncer de outros órgãos que não o útero estão mais frequentemente associados ao serotipo 16, incluindo, por exemplo, os cânceres de vulva
de ânus, de pênis e de orofaringe, todos associados ao contágio sexual. Cabe lembrar que o HPV pode ser prevenido através da vacinação, um fenômeno relativamente recente. Até o momento, temos 3 vacinas bastante estabelecidas. A Cervarix protege contra os serotipos 16 e 18, responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Essa ainda é a imunização realizada na rede pública brasileira. Na rede particular brasileira, é possível obter acesso a Gardasil quadrivalente, que imuniza também contra os serotipos 6 e 11, responsáveis por verrugas genitais. Nos Estados Unidos, no entanto, atualmente está sendo utilizada a Gardasil 9, da mesma fabricante, que cobre contra os 4 serotipos já existentes, 6, 11, 16 e 18, porém também engloba mais 5 serotipos responsáveis por parte dos 30% restantes de casos de câncer de colo de útero, serotipos menos frequentes, porém também oncogênicos, 31, 33, 45, 52 e 58. Os serotipos 6 e 11, apesar de não serem oncogênicos, de não provocarem câncer, estão associados à formação de verrugas genitais, conhecidas como condiloma acuminatum, o singular, ou condilomata acuminata, o plural. Esse termo contrasta com o condiloma latum, singular, ou condilomata lata, plural, da sífilis. O condiloma acuminatum do HPV apresenta-se de aspecto verrucoso, enquanto que o condiloma latum da sífilis apresenta-se de aspecto plano. As lesões de condilomata acuminata podem ser descritas como warty, ou verrucosas, em referência ao termo wart, que é uma descrição popular para verruga. O líquen escleroso, por ter seu nome não traduzido em inglês e sim dito no original em latim, lichen sclerosis, não tem a ordem invertida, não é chamado, portanto, de sclerosing lichen ou algo do tipo, mantendo a mesma ordem do português. Lichen sclerosus, líquen escleroso. O mesmo que acontece com outras doenças que também têm os nomes em latim, como, por exemplo, o lupus, denominado lupus eritematoso sistêmico em português, ou systemic lupus erythematosus, e não systemic erythematosus lupus. O lichen sclerosus é uma doença inflamatória crônica de origem provavelmente autoimune da vulva e geralmente é descrito como leukoplakia ou lesões em placas brancas, o termo em inglês até mais intuitivo do que o do português, já que plakia lembra plaques mais do que plasia lembra placas, e parchment-like skin, ou pele em pergaminho, em referência ao aspecto fino e ressecado da pele da vulva. É importante não confundir o lichen sclerosus, no entanto, com o lichen simplex chronicus, uma outra condição da vulva marcada por inflamação, mas dessa vez principalmente de caráter abrasivo, como coceira, e que se manifesta com um aspecto oposto, com leathery skin, pele em couro com aspecto de couro, ou thickened skin, ou pele espessada, em contraste com a pele em pergaminho. Assim, temos o HPV, podendo provocar condiloma acuminatum, as verrugas genitais, ou vulvar intraepithelial neoplasia, VIN, que pode evoluir para squamous cell carcinoma, e lichen sclerosus, também podendo evoluir para squamous cell carcinoma, que é diferente de lichen simplex chronicus. Outras doenças como melanoma ou extramammary paget disease
são praticamente iguais ao português. Prosseguimos então da vulva para a vagina. No tocante à vagina, a maior parte das condições tem nomes idênticos no inglês e no português, desde as congênitas, como a síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, até as adquiridas, como o Vaginal Squamous Cell Carcinoma, carcinoma escamocelular da vagina, também derivado do HPV serotipo 16. Ficam apenas algumas tecnicalidades. Os ductos de Miller, em inglês, por exemplo, são chamados não de Miller ducts, mas de Millerian ducts, ou ductos millerianos, numa tradução para o português. Da mesma forma, o rabdomyosarcoma embrionário é conhecido em inglês como embryonal rhabdomyosarcoma e não embryonary rhabdomyosarcoma. A variedade mais frequente do embryonal rhabdomyosarcoma é o sarcoma botryoides, ou em formato de uvas, grape-like. Apesar de frequentemente serem usados de forma intercambiável, o sarcoma botryoides é apenas um dos subtipos de rabdomyosarcoma embrionário. Por fim, no contexto de adenose, que pode causar o clear cell adenocarcinoma ou carcinoma de células claras em inglês. Clear cell aqui é a mesma palavra usada para os outros carcinomas de células claras do corpo humano. É geralmente produzida pela exposição in utero, intrauterina, a dietilstilbestrol, que geralmente é referido no inglês pela sigla DES, que age como um inibidor da diferenciação milleriana. Subindo em direção ao útero, chegamos ao cervix, em inglês, sem o acento. Um termo frequentemente referido no contexto de gynecology em inglês é cervical OS. OS, no caso, é uma abreviação em latim para Orificium Sternum, ou orifício externo. No caso, trata-se do orifício cervical externo, denominado em inglês cervical OS. É um pouco irônico que o inglês se aproprie de muitos termos diretamente do latim, enquanto que o português, que é uma língua latina, traduza os termos. No entanto, talvez justamente por isso, pela dificuldade de tradução, o inglês tenha usado alguns termos diretamente do latim, enquanto que o português, se sentindo familiar com os termos, aproximou-os para as palavras correspondentes. O cérvix é muito visto na medicina no contexto de screening, ou rastreio, através do Pap smear, um termo extremamente comum em inglês para o exame colpocitológico de Papa Nicolau. Smear, no caso em inglês, significa esfregaço, no contexto da medicina. O Pap smear é capaz de detectar a neoplasia intraepitelial cervical, a nossa NIC, ou CIN em inglês, Cervical Intraepithelial Neoplasia. Os termos são exatamente iguais, apenas invertidos, e têm as mesmas aplicações. Da mesma forma que nós temos as nossas NIC1, NIC2, NIC3 antes do carcinoma in situ, no inglês também existe SIN1, SIN2 e SIN3, a depender de quantos terços da espessura cervical estão comprometidos por células displásticas, antes, é claro, da extensão completa caracterizando o carcinoma in situ. Um problema frequente do Pap smear, no entanto, é o inadequate sampling of the transformation zone, ou amostragem inadequada da zona de transformação. Ou seja, a região entre o ectocervix e o endocervix, onde as células estão sofrendo nesse momento squamous metaplasia em contato com o pH vaginal mais baixo. Por fim, a cervicites ou cervicitis, inflamação do cervix, também não nos permitem esquecer de discharges ou corrimentos, especificamente vaginal discharge.
que pode se apresentar com características como frothy ou bolhoso e acompanhado de sintomas como itch ou coceira, que também dá nome a itch, ou aquilo que coça, que provoca coceira. Então, passamos às outras partes do útero. No contexto uterino, cabe lembrar de leiomyomas, miomas, também chamados em inglês de fibroids, em uma tradução um tanto quanto mais popular, que são smooth muscle tumors, ou tumores benignos, no caso benign, de musculatura lisa, e são frequentemente descritos como whorled masses, ou massas contorcidas, enroladas. Também devemos lembrar de endometriose, que é frequentemente descrita a gross anatomy, anatomia macroscópica. Em uma ironia do destino aqui, gross, em inglês popular, é geralmente usado para designar algo repugnante ou nojento, mas no contexto médico significa simplesmente macroscópico, que é frequentemente descrita a gross anatomy como chocolate cysts, ou cistos de chocolate no ovário, e gunpowder lesions, ou lesões em pólvora, ou em pólvora queimada, ou em queimadura por pólvora, também conhecidas no inglês como powder burn appearance, em regiões do peritônio e sobre outras estruturas. Temos ainda gravidezes ectópicas, ou ectopical pregnancy, com a diferença de que no inglês existe uma forte tendência a nomear o local da gravidez ectópica já no termo. A gravidez ectópica tubária, por exemplo, é quase sempre chamada de ectopic tubal pregnancy. O termo ectopic pregnancy, sem especificar o local, não costuma ser muito ouvido. Cabe ainda lembrar da síndrome de Asherman, ou Asherman Syndrome, quando DNC, Dilation and Curettage, uma sigla em inglês para dilatação e curetagem, remove a baselis, a camada basal do endométrio, provocando scarring, ou a formação de cicatrizes. Por fim, para o episódio de hoje, cabe lembrar de doença inflamatória pélvica, a nossa DIP, ou Pelvic Inflammatory Disease, PID em inglês, e também que muitas mulheres usam um dispositivo intrauterino como método contraceptivo, o nosso DIU, ou Intrauterine Device, IUD em inglês. Obrigado pela atenção nesse vídeo. No próximo sobre ginecologia, seguiremos nossa sequência para trompas e depois ovários, e após mastologia. Após concluir a parte de ginecologia, teremos um vídeo sobre obstetrícia e então voltaremos para o terceiro vídeo de infectious diseases. Após concluir infectious diseases, talvez voltemos a nos aprofundar em alguns outros temas de gynecology, como anatomia. Obrigado novamente pela atenção e até o próximo vídeo.